Opa! Canta o galo para mais um bom dia! Obrigado, meu Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, pela dádiva da vida, de começar o dia então juntinho aí com a minha Bahia. Ei, dê licença, já tô entrando, viu, minha Bahia? Que Papai do Céu abençoe sua casa, sua família, jogue duro nesse exato momento aí no volume do seu televisor. Seu Aratu 24 Horas já está no ar, um programa onde o povo baiano tem vez e voz. É feito para você e por você, tá? Vem, corre pra cá, ó. Chega! Aquele abraço forte e apertado para você que está acompanhando a programação do 4.1. Fica com a gente. A gente todos os dias aqui tem um encontro de segunda a sexta-feira, começando sempre às 6 horas da manhã. Seguimos com muita prestação de serviço, informação, acompanhando tudo que está acontecendo na cidade, no nosso estado, no Brasil e também no mundo. Trazendo aí prestação de serviço e muita informação para você que está em casa, que está nos acompanhando, inclusive, também pelas nossas redes sociais. Ó, vem pra cá, me diz uma coisa. Você já mandou sua mensagem pra gente aqui, sua sugestão de pauta? Se não fez isso, faz agora. Pega o telefone e disca aí, ó, 999-860003. Telefone tocando, hein? 999-860003. Esse é o nosso Zap Zap. Você pode mandar vídeo, você pode mandar fotos, pode mandar áudio, inclusive aí também a sua mensagem de texto. Faz o seguinte, tira uma selfie aí, você assistindo o Aratu 24 Horas na frente do televisor. Ô, Silvestre, eu ainda tô com a remela aqui nos olhos, Silvestre. Tem problema não, Zefinha. Tira essa foto, manda pra gente que eu vou fazer questão de exibir aqui na tela do povo. Aproveita também e segue a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é o @TVAratu. Repetindo, @TVAratu. Você também pode me dar uma moralzinha, tá? Meu Instagram é @AlexSilvestreTV, @AlexSilvestreTV. E você pode acompanhar a nossa programação, como eu falei, no nosso canal do YouTube, @TVAratuOficial. Sempre falo aqui todos os dias. Vai sair de casa, vai pegar o seu busão, vai pegar aí o metrô, você coloca no seu smartphone, conecta lá TV Aratu Oficial e você pode então assistir o restinho aí do nosso programa, ficar na nossa companhia até as 7h30 com muita informação e prestação de serviço. Vamos aos destaques então da edição de hoje. Olha só, um homem foi encontrado morto em um prédio de luxo lá na Barra, viu? Quem tem as informações pra gente já é a repórter Lara Linhares, que adianta um trecho aí da matéria, Lara. O corpo de um homem foi encontrado num apartamento no 14º andar nesse edifício Panorama, que fica na rua Tenente Pires Ferreira, na Barra. Um prédio de luxo, um prédio que tem um apartamento por andar, foi reformado recentemente e o corpo desse homem foi encontrado com muitas manchas de sangue. Pois é, um mistério para a Polícia Civil do Estado da Bahia investigar a partir de agora. O Aratu 24 Horas vai falar sobre esse caso, então, na edição de hoje. Hoje, 30 de julho, quarta-feira, estamos só começando e tem mais, viu? Mutirão vai oferecer aí, gente, atendimento gratuito a vítimas de racismo e intolerância religiosa aqui em Salvador. O atendimento acontece hoje, viu? Das 8 da manhã às 4 da tarde. Aonde vai ser realizado esse atendimento, Silvestre? Já eu trago os detalhes aqui para você poder então participar dessa ação muito importante, tá bom? Que vai ser realizada aqui em Salvador. Além disso, eu vou falar também aqui, ó, com você que um homem morreu e outro ficou ferido aí lá no bairro Sodré. Dani Mazei traz os detalhes pra gente. Bom dia, Dani. Bom dia a todos acompanhando o Aratu 24 Horas. Crime, homicídio no centro da cidade. A gente está aqui no 2 de julho, um bairro histórico que fica no centro. A gente está na descida aqui da ladeira do Sodré, nesta localidade da cidade, onde um homem morreu e um outro foi baleado e está ainda ferido, internado no Hospital Geral do Estado. Pois é, aí a ladeira, né? Não é o bairro não, a ladeira do Sodré. Gente, e a conta de energia, hein? Vai ficar mais cara. A bandeira vermelha tá chegando aí, nível 2, e vai passar a valer a partir do próximo mês, agosto, viu? A nova tarifa aí terá, gente, um adicional de R$ 7,80. Isso para cada 100 kWh consumidos. A gente vai trazer, então, os detalhes sobre esse aumento na sua conta de luz no próximo mês, já. Agora eu te adianto, tá? Prepara o bolso, Zefinha. Ó,
uma música procurou aí, ou uma musicista, é um músico, né? Um músico. Como é que a música vai procurar a nossa equipe, produção? Hã? Pois é, um músico procurou aí a nossa equipe para fazer um apelo. É que ele teve aí, ó, o material dele, gente, de trabalho furtado, né? A gente tá vendo, inclusive, tem som dele tocando aí? Ele fez esse apelo aqui com a gente, levar os instrumentos de trabalho dele. O Wendel Muniz é que tá nesse caso. Wendel. Exatamente, Alex. Essa é a situação de Emerson aqui. Ontem, ele aí foi no ferryboat para poder embarcar, só que ele deixou o carro ali no estacionamento em frente, né? Quando retornou, teve uma surpresa que não foi legal. Conta aí pra gente. Exatamente, né? Eu, na pressa, deixei o carro ali fora, embarquei, ia voltar no último ferry, mas perdi o ferry. E aí, quando chego de manhã, né? É a surpresa desagradável, né? Infelizmente, material de trabalho, né? Que eu faço aí, né? Show com várias bandas. Pois é, a gente vai então mostrar, exibir na íntegra aqui esse apelo do músico que está aí procurando o material, o instrumento de trabalho dele, literalmente. Vocês já sabem, viu? Essas e outras notícias agora no seu Aratu 24 horas. Muito bem, seu Aratu 24 horas já está no ar. Muito obrigado pela sua parceria, pela sua audiência. Cola aqui com a gente no canal 4.1. Tá zapeando aí na TV? Larga o controle. Você encontrou o local certo aqui para você ter então aí bastante informação e saber o que está acontecendo na nossa cidade. Agora, interage aqui também com a gente, tá? Manda sua denúncia, sugestão de pauta para o nosso Zap que está na tela. O telefone é esse aí, ó, é o 99986 0003. Você também pode nos seguir nas redes sociais, @TV Aratu, @Alex Silvestre TV, e você pode também nos acompanhar aí no canal do YouTube, @TV Aratu Oficial. Aquele abraço para você do YouTube, tá? Comenta, compartilha essa transmissão aí que está sendo realizada na plataforma, tá bom? Gente, ó, deixa eu seguir aqui com o nosso Aratu 24 horas. Eu quero, inclusive, e agora, nesse exato momento, você vai comigo, Vaguinho? Vai? Vamos lá, então, mostrar para o pessoal de casa. Vamos ver aqui um cartão postal da nossa cidade. Qual que será a imagem que vai aparecer agora na tela do povo? Olha aí, o nosso elevador Lacerda, o nosso mercado modelo, região do comércio ali. Alô, galerinha do comércio que está assistindo o nosso Aratu 24 horas, está sintonizada aqui na tela do 4.1. Obrigado pela sua audiência também, viu? Muita gente indo trabalhar, o dia começando, gente, aí. Vamos embora com força. A gente, inclusive, sabe que essa região aqui, ó, bem próximo de onde está passando aquela embarcação, tem um Forte São Marcelo, é um cartão postal também aqui, é da nossa Salvador, da capital baiana. No canto ali, à direita do seu televisor, a gente tem, então, o nosso elevador Lacerda. Que imagem bonita, hein? Imagem muito bonita, então, aqui da nossa cidade. E ele, né, no centro de tudo, o mercado modelo que atrai diversos turistas, tanto da nossa região Nordeste aqui, quanto das outras regiões também do nosso Brasil e, por que não, do mundo, viu, Dadá, meu diretor? Muita gente vem, inclusive, aí para conhecer aí o mercado e o elevador Lacerda que passa, sabe quantas pessoas passam todos os dias aí? 22 mil pessoas todos os dias utilizam esse equipamento aí, um equipamento muito importante da nossa cidade, que liga, então, a cidade baixa à cidade alta. Você conhece melhor do que eu. Você que é daqui de Salvador, você sabe muito bem, já andou muito na infância, tenho certeza que você aí que é adulto, no nosso elevador Lacerda, então tá aí a imagem da nossa cidade, do comércio, da região do comércio, Cidade Baixa, tá bom? Vamos então aqui girar com o nosso noticiário, vamos começar com matéria, com informação aqui para você de casa, porque, ó, vem pra cá, um homem, gente, ele morreu e outro ficou ferido após eles serem baleados aí, lá na ladeira do Sodré, isso no bairro 2 de Julho, tá? Testemunhas relataram que os disparos partiram de um carro preto, sem placas visíveis, que passou atirando e fugiu em seguida, viu? Quem tem as informações ou quem acompanhou todo esse trabalho da polícia em relação a esse caso aí, é Dani Mazei, que está chegando agora aqui na tela do Aratu 24 horas e fala com a gente. Bom dia, Dani, com você.
Oi, Alex, bom dia pra você, bom dia a todos acompanhando o Aratu 24 horas. Crime, homicídio no centro da cidade. A gente tá aqui no 2 de julho, um bairro histórico que fica no centro. A gente tá na descida aqui da ladeira do Sodré, nesta localidade da cidade, onde um homem morreu e um outro foi baleado e está ainda ferido, internado no Hospital Geral do Estado. E a informação é que um homem segue internado, está passando por cirurgias e o outro não resistiu, ou seja, um morto e um ferido. A gente sabe que aqui no centro da cidade é uma área dominada pelo tráfico de drogas. Aqui é do BDM, o bonde do maluco. Inclusive, tem várias pichações. E logo aqui em frente está a Gamboa, na Contorno. Gamboa já é da facção rival, CV, Comando Vermelho. Ainda não se sabe quem chegou aqui para matar esses homens, mas o fato é que testemunhas disseram que um carro preto passou aqui na localidade. Homens armados saíram de dentro do carro, já atirando nos dois alvos. Como eu falei, um homem morreu, o outro está ferido, segue internado no Hospital Geral do Estado. Olha aí, pichações da sigla do BDM, que atua aqui nesta localidade. E o detalhe, hein, que aqui é uma área residencial e a gente está bem em frente ao museu. A gente está bem em frente aqui ao convento da Igreja de Santa Teresa. Ou seja, não respeitaram nem os moradores, nem mesmo o lugar sagrado. A gente está aqui acompanhando todas essas ocorrências. A gente vê que aqui, especificamente, não tem muitas câmeras de segurança e agora cabe ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, investigar aí este homicídio. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa vai precisar investigar quem matou a vítima e quem tentou matar a outra pessoa também. A gente vai seguir, claro, acompanhando este caso. Com imagens de Ramidifan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 horas. Valeu, Dani. Valeu, Ramidifan. Pois é, apesar da gente estar vendo aí que essa é uma região central da nossa cidade, né, que tem bastante prédios ali, inclusive bem antigos, é uma área, gente, que em determinado horário aí, a gente tem um pouco movimento, né? Um pouco movimento de pessoas. E aí o que acontece? Essa situação, esse cenário contribui inclusive para o aumento ou para a frequência aí de pessoas em situação de rua que vão até o local, ficam lá até o local e essas pessoas podem ou não ter visualizado alguma coisa que pode contribuir aí com o trabalho da polícia. A questão é, como é que a polícia vai então chegar até essa pessoa, até essa possível testemunha? É um trabalho muito difícil que é realizado, obviamente, pelos nossos profissionais. A Dani Mazei, inclusive, falou aí sobre questões de câmeras de segurança, só que a polícia agora vai ter que literalmente pesquisar, entender o que foi que aconteceu de fato em relação a esse crime que foi registrado aí lá na ladeira do Sodré, tá? Lá na ladeira do Sodré, e a gente percebe aí, ó, que é um homicídio, gente, e justamente uma tentativa de homicídio que foi registrado nesse ponto da cidade. Um ponto, inclusive, que apesar... Aí, por exemplo, nessa imagem que a gente está vendo agora, ó, um movimento até intenso de veículos, de pessoas passando, subindo, descendo, né? E a gente vê também ali algumas residências. Residências, porque essa também é uma região residencial, mas, como eu falei para você, é uma área onde pessoas em situação de rua acabam vivendo, escolhem ali para vivenciar, e aí talvez um morador, talvez alguém pode então ter visto o que aconteceu. E isso aí, esse ponto você sabe de casa, dá acesso a Gamboa, né? Gamboa que inclusive, apesar de ser um ponto da nossa cidade aqui bastante procurado por turistas, a gente sabe que é uma região que também sofre com a questão do tráfico de drogas, né? A gente está em uma área muito sensível da nossa cidade aqui. A gente está mostrando esse crime que aconteceu em uma região muito sensível da nossa cidade quando a gente fala sobre segurança pública, né? Porque tem essa questão da presença do tráfico de drogas em localidades muito próximas ali, né? E tem também essa questão de usuários também, de dependentes químicos que vivem nessa região. E já, inclusive, a gente vai falar com o secretário aqui de Segurança Pública sobre essa e outras situações aqui em Salvador e também na nossa Bahia, que vem sofrendo de fato com a questão da segurança pública. E a gente está vendo aí as imagens, ó. Foi justamente esse cenário onde esse crime aconteceu. Inclusive, eu já fiz matéria aí de desova de corpo, viu?
desova de corpo. Há cerca de um ano, um corpo, justamente aí nesse ponto, ó, onde o nosso cinegrafista está mostrando. Um corpo ele foi encontrado dentro de uma lata de lixo, de uma espécie de lata de lixo, logo de manhã cedo também. Ou seja, é um ponto que precisa sim aí de uma atenção especial da polícia e dos nossos especialistas em segurança pública, tá bom? Ó, vem pra cá. Gente, após 5 anos aí do fechamento do colégio Odorico Tavares, o governador do estado anunciou um leilão da unidade. A escola, dessa unidade escolar, né? Logo depois decidiu voltar atrás e anunciou a suspensão, João. É isso mesmo, assunto aí para o nosso colunista político, João, que já está aqui. Bom dia para você. Explica melhor para a gente esse leilão aí dessa unidade escolar, João. Pois é, Alex, muito bom dia. A gente viu um andamento nessa novela e logo depois voltou atrás. O Colégio Odorico Tavares é um importante braço da educação, que já chegou a comportar mais de 3 mil estudantes. Mas agora vive essa novela, vai e volta, e o leilão 5 anos e ainda não aconteceu. Parecia que ia ter justamente o desdobramento final, com a possibilidade do leilão acontecer, mas foi a volta do que não foram, como diz o filme. Porque foi anunciado o ato, 4 horas depois, retomou e voltou atrás o governo do estado. Vamos lembrar um pouco dessa novela, que o caso do Odorico Tavares, ele é um colégio muito importante na região da Vitória, uma região simbólica, e inclusive o nosso Aratuon esteve por lá no Odorico Tavares, logo depois desse anúncio do fim do colégio, e tirou fotos de como está a situação degradante de uma importante instituição do nosso estado. Você está aí acompanhando algumas imagens. É a história da nossa educação, né, João? Claro, e ainda mais num colégio que é tão grande, tão simbólico, mas que ele, de fato, segundo o governador Jerônimo Rodrigues, foi perdendo espaço. Já chegou a comportar quase 2 mil estudantes e foi diminuindo para até 300 estudantes apenas. Aí a gente nunca sabe, né, se o que veio primeiro foi o ovo ou a galinha. Ou a galinha, pois é. O governador fala, já não tinha mais estudantes. E do outro lado, os educadores e estudantes falavam, não, realmente não tinha mais estudantes porque não tinha condições de comportar, o governo não cuidou, ou já teve imagens da quadra caindo. É porque a escola tem que ser atrativa para o aluno também, né? Pois é, a situação, a gente já não tem mais aulas há 5 anos, mas o leilão também não vem acontecendo, o leilão que é prometido para trazer esse dinheiro, porque é uma situação imobiliária, uma região imobiliária muito forte. O governo propõe colocar tudo isso para a educação. Então, propõe fazer esse reinvestimento. Mas, até agora, o leilão não aconteceu. Parecia que ia acontecer, mas foi anunciado, revogou indicação de que vai ter ainda esse leilão, mas apenas por questões técnicas ele não aconteceu. É uma escola, é um prédio, gente, inclusive de 1994, né? Ou seja, 30 anos. Vai completar isso, não já completou 31 anos. E aí, João, pela sua experiência em relação à questão política, você acredita que há ali a questão imobiliária em relação a essa região? Com certeza, é o principal ponto, né? O colégio fica no corredor da Vitória, então teve desde o início, essa foi a grande questão. A discussão é que estavam vendendo a educação para o setor imobiliário, mas o governo desde o início tentou apaziguar os ânimos e dizer, olha, esse dinheiro vai ser reinvestido, tudo do leilão vai ser criado, novas escolas. Fato é, o assunto está parado, pareceu que ia ter avanços com esse leilão, porque está um imóvel abandonado atualmente. Sim. E não teve esse novo andamento. A gente percebe, inclusive, que muitos imóveis, a gente fala que está aí sob a tutela do poder público, passa por situação como essa daí, ó, porque a gente sabe, inclusive, não estou dizendo que é a situação do colégio, tá, gente? Mas o poder público deixa lá para poder ir se acabando, vai se acabando, para chegar num ponto de dizer assim, a gente não pode fazer mais nada a não ser vender. Né? E a gente espera que não seja a situação aí dessa escola. A gente vê que é um colégio, um prédio que tem uma estrutura incrível. Muitas pessoas acabaram formando, né? Seres humanos foram formados aí. E o governo, inclusive, alegou aí que se vendesse nesse ponto que fica no corredor da Vitória, na época, né, outras escolas na periferia, como o João Tran acabou de trazer aqui, seriam construídas na periferia. Mas aí eu acho o seguinte, que escola nunca deve ser fechada, né?
abra mais escolas, mas aí também fechar as que tem, eu acho que não é uma decisão tão assertiva assim, não, João? Inclusive, o nosso Aratu fez uma matéria e calculou que essa região pode render até 50 milhões de reais para os cofres públicos. Então tem essa dualidade, né? Entre se isso traria o dinheiro público ou se de fato traria questões educacionais, avanços e reinvestimentos. Por enquanto, situação parada, nenhuma novidade. O edital de licitação traria, nessa semana, 3 dias de visitação e lá em setembro a proposta de fato. Mas nenhuma novidade por enquanto. Ô, João, a gente tem inclusive aqui a questão da lei, né? Tem uma lei em relação a isso que vai aparecer inclusive aí para o pessoal de casa. Explica pra gente o que é exatamente essa lei. Você está vendo aí justamente o ato no Diário Oficial da União, desse dia 29 de julho, em que o governo voltou atrás. Neste momento, o governo disse que o leilão estava suspenso. Então, parecia que a novela tem novos fatos, mas não. Leilão suspenso foi a ordem e, segundo a justificativa, apenas quesitos técnicos vão ser remoldados para um novo lançamento deste leilão. Então, não significa que está sendo pautado se é a educação, se é a questão do reinvestimento, tudo isso que a gente debateu aqui agora, não é o mérito da causa. O mérito da causa seriam pontuações técnicas para relançar o leilão. Está em tela cheia aí, ó. Você de casa está acompanhando com a gente. O secretário da Administração do Estado da Bahia, SEAB, né, resolve aí, SAEB, tornar sem efeito o aviso de licitação do leilão de número 003 de 2025, publicado no DOI, né? No dia 29, que é o Diário Oficial do Estado, no dia 29/7 de 2025, que tem como objetivo, gente, a alienação, essa é a palavra, de bem imóvel desativado de propriedade do Estado da Bahia. No bojo do processo, tem aí o número, você está acompanhando. Então, quer dizer, João, que esse documento, essa citação é justamente do nosso diário Diário Oficial, é isso? Pois é, o Diário Oficial sai coisa, né? De manhã eu chego logo cedo, já fico caçando o Diário Oficial. E aí saiu que ia ter o leilão, logo depois teve uma nova edição extraordinária falando não vai ter leilão. Foi anulado o leilão. 50 milhões aí, né? Seria o valor. E a gente está falando, inclusive, do metro quadrado, um dos mais caros de Salvador. A gente está falando da Vitória, Corredor da Vitória, região central. Artistas moram, inclusive, na Vitória, e a gente está falando de um local que Ivete Sangalo, inclusive, mora bem próximo ali, viu, da região. A gente está falando aí de um local que, de fato, tem o interesse de vários setores, principalmente o setor da construção civil, e a gente vai continuar acompanhando aí, porque a gente está falando, aliás, da nossa educação. Agora, João, eu quero falar com você aqui sobre um outro ponto, né? Tem novidades aí em relação à autoescola, CNH, é isso? Falando de educação também, mas agora é educação motora, basicamente. Porque a autoescola, a gente sabe que no Brasil, um país com tantas dificuldades, né, motoras, de fato, com tanta dificuldade de mobilidade urbana, você ter a carteira de locomoção, a CNH, não é só um quesito, um luxo. Sim. Muito pelo contrário, é realmente uma possibilidade de você conseguir independência, se deslocar. E aí o governo tentou agir nesse sentido. Está propondo o fim da autoescola. Mas não é agora, liberou geral também não, né, Alex? Como é que vai ser isso, João? Agora a ideia é que não tenha mais a aula obrigatória. Apesar disso, você tem que passar pela prova, tem que continuar todo o trâmite. Não, gente, peraí. Quer dizer que agora vai ter, a ideia é que tenha a avaliação, que tenha o exame, mas que as pessoas não precisem aí ir até a autoescola. Você veja, viu, tem tanto barbeiro já no trânsito de Salvador, passando pelas aulas, imagina assim, gente. Esse aqui mesmo, ó, quando pega o carro, meu Deus do céu. E aí, João, como é que vai ficar essa questão? Já tem uma previsão para a gente ter um sim ou não em relação a isso? O governo disse que está só montando esse projeto, que não depende nem de passar do Congresso, que é apenas um decreto, uma decisão do próprio governo. Então é um debate interessante, porque o próprio governo determina, faz essa autorização ou não, por conta de ser uma decisão apenas do Executivo. Mas a alegação que o ministro Renan Filho traz é de que esse assunto, hoje em dia já há, segundo o estudo do próprio governo federal, 20 milhões de pessoas que já dirigem sem ter a carteira.
Pois é, aí eu acho loucura, João, porque veja só, você estava falando, eu estava raciocinando aqui. Se não vai ter a questão da aula, né, para que você tire a sua habilitação, isso quer dizer que as pessoas vão então cometer aí a infração de trânsito, né? Elas vão passar pela prova, vão ter que passar por essa barreira. Não, mas eu digo assim, até você fazer o teste, você vai precisar pegar um carro em algum momento para poder fazer esse teste, né? Você não vai pegar a primeira vez justamente no teste. É verdade. Não? Então você vai ter que dirigir aí pelas ruas sem habilitação, sem a companhia de um instrutor, o que é muito importante, né? Verdade. E tem a questão também de tipo assim, ó, você só entra na autoescola. Beleza, a gente sabe que o processo de tirar a CNH é só quando você é maior de idade. Mas quantas pessoas que são menores de idade vão... já tenho 17, deixa eu pegar o carro aqui para poder aprender, aí pega o carro do pai, o carro do tio. A gente pode ter bastante dor de cabeça em relação a isso, não? Pois é, o projeto ainda precisa passar por um amadurecimento. É uma novidade que o governo lançou, mas, de fato, uma questão que levanta dúvidas, em especial porque... É caro a autoescola, custa entre R$2.000 e R$3.000, como o próprio governo divulgou, mas eu destaco alguns outros pontos. Sim. O governo lançou, por exemplo, o CNH da gente, o CNH social, que são projetos que permitem que na escola a gente passe por essas aulas. Então há outros caminhos, há outros programas e talvez o fim da autoescola seja uma medida mais radical mesmo que o governo tenha proposto. Isso aí ainda vai tramitar bastante até chegar ao nosso presidente, né? Vamos ver, vamos acompanhar. Mas o governo jogou no ar. O ministro Renan Filho falou. Tá no ar, né, João? Tá vendo esse debate, vai só amadurecer. João, seu Instagram para quem quiser trocar ideias aí com você sobre política. Pois é, pode seguir lá, Argumentum, que é João Tran. Pode seguir lá nas redes sociais. E no Aratu On também a gente está trazendo todos os sistemas. Vocês podem entrar no nosso site. A gente traz na tela aí, ó. Essa atualização constante das redes sociais, das informações diária oficial. A gente já acorda lendo e já solta no nosso Aratu On. E a gente disseca aqui com o Alex. Grande João, bom dia, viu, João? Obrigado pela sua participação. Vou seguir aqui com o nosso Aratu 24 horas, trazendo aqui a informação, gente, que um corpo, ele foi encontrado dentro de um apartamento, isso no bairro da Barra, viu? Segundo a Polícia Militar, o homem estava ali caído com marcas de sangue ao redor dele. Lara Linhares vai trazer agora as informações para a gente em relação a esse caso que está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado da Bahia. Lara, bom dia. O corpo de um homem foi encontrado num apartamento no 14º andar, nesse edifício Panorama, que fica na rua Tenente Pires Ferreira, na Barra. Um prédio de luxo, um prédio que tem um apartamento por andar, foi reformado recentemente e o corpo desse homem foi encontrado com muitas manchas de sangue, com muito sangue ao redor desse corpo. A Polícia Civil ainda está investigando o que teria provocado essa morte. No momento ainda existem muitas perguntas se esse homem teria morrido de morte natural, o que é que teria provocado essa morte, mas o que a gente sabe é que a polícia foi acionada por vizinhos e o corpo desse homem estava com muito sangue ao redor. Polícia Civil aqui no local, também com o Departamento de Polícia Técnica no local, fazendo investigação, fazendo a perícia para apontar aí as causas da morte desse homem. Com imagens de Robson Melo, Lara Linhares, para o Aratu 24 horas. Obrigado, Lara. Obrigado, Robson. Gente, a perícia, quando ela chega numa cena como essa, que tem ali, se depara com um corpo do chão, bastante sangue em um ambiente inclusive que o corpo foi localizado, a perícia vai tentar aí responder algumas perguntas. Uma delas é que tipo de morte é essa? A gente está falando aqui de uma morte acidental, a gente está falando aqui de um suicídio, a gente está falando aqui de uma morte violenta, letal, a gente está falando aqui de uma morte provocada por causas naturais. Então, a perícia vai começar a fazer questionamentos como esse, para que realize o trabalho ali e se constate de fato o que aconteceu. Agora, pela experiência que a gente tem aqui, viu? Quando por exemplo, um suicídio que não pode ser noticiado, e obviamente a gente não iria noticiar aqui, quando é um suicídio, a polícia já identifica de cara. Quando é uma morte violenta, a polícia também já identifica de cara.
E aí a gente vê uma movimentação grande em relação a viaturas, em relação à polícia. Nesse caso aí, o que me parece é que essa morte de fato é um mistério, porque existem casos que de fato são difíceis de serem solucionados, né? A polícia procura ali de todo jeito. Agora a gente precisa falar o seguinte também. A gente estava conversando com o João Tran sobre o Corredor da Vitória. A gente está aí descendo mais um pouquinho, você que conhece a nossa região aqui, a gente chega na Barra, a gente está falando de regiões nobres, né? Por exemplo, aí nesses prédios é um apartamento por andar. A gente está falando de pessoas que têm um poder aquisitivo grande, né? Superior aí a grande parte da nossa população. Um prédio como esse tem um sistema de segurança quase que infalível, né? A gente percebe em prédios como esse aí a questão do sistema de vídeo monitoramento, muitas câmeras que hoje inclusive têm tecnologia aí incríveis, que realizam reconhecimento facial, detectam movimento, tem a questão de infravermelho, a gente tem também a questão de sensores de presença. Se uma pessoa chega, por exemplo, dentro do hall do prédio aí sem autorização, o alarme ele pode disparar. Ou seja, são prédios que contam literalmente com toda essa tecnologia para garantir a questão da segurança. E a gente está vendo aí, ó, essa área da Barra, que é uma área que é coberta inclusive pela 14ª Delegacia, né? Mas esse crime, a partir de agora, ele vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Afinal de contas, a gente está falando de uma morte aqui, uma morte a ser esclarecida, né? Então, nesse primeiro momento, é assim que a polícia trata, uma morte a ser esclarecida, e aí a polícia vai partir, então, daquela coisa que eu acabei falando aqui. Que tipo de morte é essa, né? Vai se procurar aí ver os elementos, porque os peritos dizem, em uma forma popular entre eles, que o corpo, chega a ser pesado isso, né? Mas que o corpo fala, que a cena do crime fala. E quando eles se referem a isso, é porque a marca de sangue, ela vai dizer para o perito se a vítima correu ou não, se esse sangue ele pingou de uma determinada altura, ou seja, é um trabalho muito técnico, até, gente, se houve luta corporal. Ô, Alex, mas beleza, se a vítima teve uma luta corporal aí e a casa está intacta, o suspeito ele organizou a casa para não mostrar que houve, então, ali uma luta corporal. Aí vai ser realizado diversos exames, né? Inclusive nas unhas das vítimas podem ficar ali resíduos, a perícia pode encontrar digitais. Pode ter certeza que esse trabalho, ele não é algo de filme, não é algo de Hollywood. A nossa polícia técnica, os nossos peritos, inclusive, já tem competência para isso. Quero mandar, inclusive, um abraço aqui para o doutor Yuri, um dos nossos peritos aqui na Bahia, que realiza, então, um trabalho tão importante aqui para as investigações de crimes como esse, aparentemente um crime. Ó, vamos de serviço agora, vamos dar uma aliviada aqui que eu quero trazer para você prestação de serviço para quem está em casa. Eu quero falar agora de um mutirão, gente. É um mutirão que está ofertando aí, ou que vai ofertar atendimento gratuito a vítimas de racismo e intolerância religiosa também aqui em Salvador. O atendimento ele acontece hoje, tá? Já, das 8 da manhã às 4 da tarde, na Estação da Lapa, tá? Durante a ação serão ofertados serviços de acolhimento, registro de denúncias, orientação jurídica, com atuação de equipes aí formadas por delegados, escrivães, investigadores, defensores públicos, psicólogos, que é tão importante, e assistentes sociais, tá? Além disso, o mutirão vai contar com ações educativas e também aí campanhas de conscientização para incentivar o respeito à diversidade, o enfrentamento à discriminação, tá bom? Lembrando que racismo e intolerância religiosa são crimes inafiançáveis com pena de 2 a 5 anos de prisão. Se você, gente, for vítima aí, se presenciar um ato de racismo, intolerância religiosa, denuncie, busque ajuda. É muito importante que a gente combata isso, não só da boca para fora, mas também com as nossas ações, tá bom? Ó, vou seguir com o nosso Aratu 24 horas, isso porque, gente, um músico do Olodum tem aí, ou teve, os instrumentos furtados em um estacionamento próximo ao terminal ali do ferryboat aqui de Salvador. A vítima está pedindo ajuda para recuperar esses materiais. Acompanhe na reportagem.
Exatamente, Alex. Essa é a situação de Emerson aqui. Ontem ele aí foi no ferryboat para poder embarcar, só que ele deixou o carro ali no estacionamento em frente, né? Quando retornou, teve uma surpresa que não foi legal. Conta aí pra gente. Exatamente, né? Eu, na pressa, deixei o carro ali fora, embarquei, ia voltar no último ferry, mas perdi o ferry. E aí quando chego de manhã, né, é a surpresa desagradável, né? Infelizmente, material de trabalho, né, que eu faço aí, né, show com várias bandas. E agradecer primeiramente, né, a TV Aratu, agradecer a você, Wendel, por dar essa oportunidade, né, de fazer esse apelo à comunidade, né, de quem vê aí algum transeunte aí, né, alguma pessoa em situação de rua, com certeza foi alguma pessoa em situação de rua, né, algum dependente químico em situação de rua que fez esse roubo, né, e que possa devolver, né, é meu material de trabalho, né, eu sou músico do bloco Afro Bancoma, do bloco Afro Olodum, faço também com Narcisinho, que é do Olodum, né, tem várias bandas como Delírios da Rocha, né, Trio Beat, né, Vitor Paulo, então são bandas e grupos que me deram oportunidade para eu mostrar minha arte, né, e hoje eu estou sendo impedido de continuar meu trabalho, pois eu tive minhas ferramentas de trabalho sido levadas. Emerson, só para quem está em casa entender, qual foram esses instrumentos que foram levados e que você está buscando aí? A gente pede esse apoio para você que está assistindo nesse momento. Viu aí esses equipamentos, esses instrumentos, entre em contato com o Emerson, que ele também vai deixar o contato dele aqui. Exatamente, foi um saxofone tenor, Selmer, né, Super Action 80, um sax soprano Lark, laqueado, né, naquela niquelado, todo prata, para quem não sabe, e uma flauta também prata, né? Então, como eu torno a dizer, esses são instrumentos do que eu faço os trabalhos sociais lá no meu bairro, né, para trazer melhoria, levar cultura para o bairro e ter essa perda, para mim, que é muito mais material no sentido de minhas ferramentas de trabalho, minhas ferramentas de transformação social, né, que eu levo para o meu bairro e para os lugares que eu vou, para as comunidades que eu toco, com os artistas que eu acompanho, né? Então peço encarecidamente, quem vê esses instrumentos, adquira o instrumento e eu vejo a forma de pagar o valor que você pagou, mas com a forma que eu consiga recuperar meus instrumentos, né? O meu número de contato é o 719-9222-7872, esse é Zap também, né? Pode chegar no Instagram também, @Quilendo, né? Você vai encontrar Quilendo Sax também, qualquer dos dois que chegar pode falar. E peço também, caso não queira falar comigo, tem os grupos que eu faço parte, pode chegar lá na sede do Olodum, na sede do Bancoma, né? Na feira de São Joaquim, né, que é na mediação ali onde eu perdi os equipamentos, tem parceiros, amigos de lá, pode chegar ali qualquer barraqueiro, que os barraqueiros vão entrar em contato comigo. Então eu peço só que devolva os instrumentos, né? Porque é uma das minhas formas de sustento, né? Desculpe só te cortar, reforça pra gente aí qual o valor dessa perca de instrumentos. O valor dessa perca, além do valor sentimental e simbólico, né, da minha luta como músico periférico, está em cerca de 7 a 10 mil reais, dependendo de quanto é que está o instrumento agora. O sax soprano mesmo, eu comprei tem menos de um mês, né? Então ainda estou pagando. Ainda tá pagando. Ainda estou pagando, né? É muito difícil pra gente que vem de baixo, vem do zero, né? Conquistar os nossos instrumentos aos poucos e ter os instrumentos levados assim dessa forma. Prontinho. Esse aí é o apelo de Emerson, né? Músico aí que tem vários shows aí pra fazer, né? Durante esse mês ainda aí e precisa recuperar o seu instrumento, que é o seu material de trabalho, assim como também fazer dinheiro trabalhando para poder recuperar o carro, né? Que teve aí os vidros quebrados. Eu volto com você aí, Alex. Obrigado, viu, Wendel? Obrigado aí pelas informações. É um apelo que ele está fazendo aqui na tela do Aratu 24 Horas e eu fico muito agradecido por ter escolhido o nosso programa para fazer esse apelo. E eu reforço aqui para você que possivelmente pegou, né, o equipamento, o instrumento do Emerson. Aí você veja, gente, a gente está falando de instrumentos de sopro.
Se eu perguntar, por exemplo, aqui no estúdio, eu estou trabalhando aqui com uma equipe só aqui no estúdio de 4 pessoas. Alguém sabe tocar aqui, saxofone? Ninguém sabe. Ou seja, é uma parcela muito curta da população que deve saber aí tocar um instrumento como esse, né? Então, a pessoa que pegou, provavelmente nem tocar o instrumento sabe. Pegou justamente para poder vender, sabe? Para poder até trocar por uma pedra de crack. É verdade que a gente está falando ali da região do Ferryboat, é uma região que tem a questão ali também que sofre com a questão ali de usuários dependentes químicos que ficam rodeando aquela região. Aí eu faço um apelo para você, caso você não seja um cracudo, esteja assistindo a gente agora, devolva o equipamento do menino. Danado você quer um saxofone. Você sabe tocar? Você vai tocar? Não vai, né? É só para acabar com o sonho e desmotivar as pessoas. Aí ele falou aí que um equipamento como esse está em torno de 7, 10 mil, né? Que ele comprou há cerca de um mês. Mas eu chego aqui na tecla da questão emocional, viu, Dadá, meu diretor? Porque o cara deve ter lutado tanto para conquistar esse equipamento há um mês, né? E acaba se apegando de fato, mesmo tendo sido há pouco tempo que está com ele, mas quanto tempo ele não lutou para levantar esse dinheiro, para conquistar essa grana e poder comprar o equipamento dele? Olha aí, ó. Ele fala, ó, você vai entender melhor o que eu estou falando. É igual repórter com microfone, é igual jogador com a bola, é igual ciclista com a bicicleta. Quem ama o que faz, e tem o seu instrumento de trabalho levado aí, sente. Eu, por exemplo, para estar aqui com os meus colegas, poxa, eu estudei pra caramba, trabalhei pra caramba. A mesma coisa é ele, gente. A mesma coisa é você aí de casa. Eu estou falando dessas profissões, mas tem tantas outras. Mecânico. Por quanto tempo o mecânico não se especializou, seja dentro de uma sala de aula ou dentro na prática ali, de uma oficina para poder consertar um carro? Quem ama o que faz, quer ter seu instrumento de trabalho e luta sempre para conquistar o melhor instrumento, a melhor ferramenta. No caso dele aí, instrumentos de sopro. Olha lá, ele chega a vibrar, ó. Você está vendo aí ele trabalhando. Então, a gente reforça o apelo aqui. Se você de casa tiver informações, pode também enviar para o nosso WhatsApp, que vai aparecer aqui na tela. Vamos ajudar então essa pessoa. Ó, esse mês agora de estreia do Aratu 24 Horas, a gente já conseguiu solucionar 3 casos aqui. A gente está no dia 30, vamos começar então o mês de agosto com essa boa notícia. Então eu conto com você aí de casa, com você que está assistindo a gente no YouTube, para que a gente consiga então devolver esse instrumento para o músico, tá? Vem para cá. Um prédio pegou fogo lá no bairro do Comércio. Os proprietários, gente, reclamam aí que moradores de rua, ou que vivem em situação de rua, invadem constantemente os imóveis em busca de fios que contêm cobre. Segundo eles, esse seria o motivo desse incêndio. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Dani Mazei, que já está na tela do Povo. Dani, bom dia. Isso, Alex, bom dia para você, bom dia a todos acompanhando o Aratu 24 Horas. A gente está aqui na rua Conselheiro Dantas, onde aconteceu na terça-feira um incêndio que começou aqui na parte de baixo, no térreo do prédio, neste restaurante, e acabou aí tomando uma proporção maior e atingido também o primeiro andar e os demais andares também acima aqui neste prédio. O detalhe é que a gente está no bairro do Comércio, local central da nossa cidade, local turístico também, e o prédio ao lado é o prédio que pegou fogo no meado do mês de julho, que a gente até acompanhou também aí um incêndio de grandes proporções. E eu vou conversar aqui agora, Alex, com o seu Juraci, ele é advogado. Por favor, seu Juraci, chega aqui pra gente conversar mais. O senhor falou que tem um escritório aqui nesse prédio que pegou fogo, né, agora, e o senhor estava comentando que não cabe colocar a culpa na estrutura do prédio em relação ao IPHAN. E o que está acontecendo? Porque teve um incêndio de grandes proporções no prédio ao lado e agora aqui nesse restaurante que acabou atingindo também até o escritório do senhor, não é isso? Exatamente, Dani. Vale a pena ressaltar o seguinte: tudo isso é o reflexo do incêndio que foi nesse prédio azul, né, da Ideal Trade. É um prédio que já estava fechado há um tempo, a prefeitura tem um conhecimento, até porque não precisa muito esforço para notificar a prefeitura, porque o CEMOP aqui é em frente, literalmente em frente.
Então, ocasionou fogo na quinta-feira retrasada e são os reflexos. Agora, saque aos proprietários e os inquilinos estão sendo vítimas pela segunda vez, apesar do incêndio. Além do incêndio, agora a prefeitura vem, notifica todo mundo para evacuar o prédio, traz a custódia do prédio para si, mas não garante a segurança. E aí os moradores de rua adentraram o prédio, saquearam todo o prédio, saquearam agora o restaurante, né, que é o pessoal inquilino está aqui, a dona do restaurante está aqui, a proprietária, coitada. E aí é um segundo dano, porque a prefeitura não garante o patrimônio, o pessoal entrou, saqueou e agora tocou fogo. Ou seja, pelo que esse advogado está contando aqui, logo que o incêndio aconteceu, a informação é que o prédio foi evacuado, tanto é que a gente está vendo aqui umas faixas que foram colocadas, né, para poder aqui realmente ninguém adentrar o local, porque segundo a prefeitura corre o risco de um novo desabamento. Só que aí vem um outro problema, que seu Juracy está aqui falando, que sacizeiros, que aqui, né, no centro, aqui no comércio, tem muitos usuários de drogas. Exato. Que os sacizeiros acabaram adentrando aqui o restaurante e acabaram aí furtando alguns itens que tinham lá dentro. A dona do restaurante está aqui, ela está nervosa, ela prefere não gravar entrevista agora, mas vocês querem chamar a atenção sobre isso que está acontecendo, né? Quer dizer, há 15 dias atrás um incêndio de grandes proporções e agora esse aqui do lado. Exatamente. Vi tudo isso, desdobramento da prefeitura, né, não ter o devido cuidado, não ter isolado a área, não ter mantido a guarda municipal aqui, porque a guarda municipal só vem quando a imprensa está aqui, né? Ou então, quando tem foco de incêndio, aí o corpo de bombeiro aparece, a guarda aparece, mas não fica aqui 24 horas e está aí. Hoje de manhã já tem aí o relato, né, as informações veiculadas pela mídia aí do furto ao vivo, interessante. A mídia consegue pegar o ao vivo, né? Na hora da notícia, em cima da notícia, mas a polícia, principalmente a guarda municipal, não consegue. É isso, seu Juracy. Obrigada, viu, pela participação. A gente espera que tudo se resolva. Quem vai passando por aqui, vai olhando, né? Porque realmente é uma cena que chama a atenção, a situação aqui desse prédio que pegou fogo. A Guarda Civil Municipal está aqui também no local. O Corpo de Bombeiros já esteve aqui, já debelou as chamas, já conteve aí as chamas. A gente está na rua Conselheiro Dantas, bairro do Comércio, para falar deste incêndio que assustou aqui comerciantes e pessoas que estavam passando por aqui na hora. A gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos aqui desta ocorrência. Com imagens de Ramidifan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 horas. Valeu, Dani, valeu, Ramir. Ó, gente, a gente viu aí essa questão dos fios, né? Roubos de fios, mas eu estou recebendo atualizações aqui. Essa ocorrência que foi finalizada pelo Corpo de Bombeiros, sem feridos inclusive, ela foi provocada, de acordo aí com a assessoria, por um vazamento de gás do restaurante que foi interditado, tá? É o que a gente recebeu, então, a nossa produção acabou de enviar aqui, inclusive, para o nosso Zap Zap. Agora, veja, a denúncia, ela é válida, né? Porque para os proprietários, isso veio devido à criminalidade, por conta de roubos aí de fios, né? E mesmo que tenha sido o gás lá do restaurante, a denúncia é válida, porque isso está acontecendo aí segundo o proprietário. Aí você veja, a gente está falando da região do comércio, que eu não sei explicar o que danado acontece, e isso não é só aqui em Salvador não, viu? Essa descentralização do comércio de rua. Os comércios dos bairros ficaram mais fortes e o comércio, aquele vulco-vulco dos grandes centros comerciais como Salvador, outras capitais do Nordeste também, Recife, acabaram então ficando esvaziados. E aí o que a gente vê? A gente vê a nossa história pegando fogo literalmente e desmoronando, como é o caso desses prédios aí, ó. A gente tá vendo o prédio azul ali, ó lá, que fachada bonita. Pois é, e para além disso, dessa degradação desses prédios que são tombados, históricos, a gente tem a questão da criminalidade nessas regiões. Porque, veja, se tem uma menor movimentação de pessoas, se a população já não está aproveitando, usufruindo daquele espaço público como outrora, como em outras épocas, então essas pessoas em situação de rua, ou melhor, eu falo em situação de rua, mas nem toda pessoa que está em situação de rua é vagabundo e vagabunda não, viu? Nem todo, tira isso da cabeça. Tem gente que infelizmente se perdeu ou teve um surto psíquico e foi parar nas ruas. Tem diversos motivos, mas a gente sabe que entre a população de pessoas que estão morando nas ruas, que estão aí nas ruas, vivendo nas ruas, a gente tem muito saciseiro, a gente tem muito cracudo de fato.
E aí, essa galera, o que acontece? Essa galera acaba, então, destruindo os bens privados ou públicos na tentativa de conseguir cobre, na tentativa de conseguir aí outros minerais, né? Alumínio, isso mesmo, Zé Mário. Alumínio tem... Por exemplo, aí você tá vendo a fachada desse prédio. Quanto alumínio tem aí na fachada desse prédio? Aí, ó. Então isso para essa galera que precisa de recurso para comprar pedra de crack, é ouro. Isso mesmo, José Mário. Isso aí é ouro. Compra aí, tanto é que muitos ferro velhos são investigados pela polícia por conta de receptação. Porque boa parte do material que é furtado, que é roubado, esse material, o cobre mesmo, tá entre 25 e 40 reais o quilo, né? Olha aí, 25 e 40 reais o quilo. Entendeu? Aí eu vou te falar o seguinte, viu, Dadá, meu diretor? Um camarada como esse, obviamente, tem um estereótipo, gente. Tem um estereótipo, né? Aí você chega lá no ferro velho, o camarada como ele chega no ferro velho, o cara observa, já entende que é um saciseiro, vende por 10 conto. Não vende, não? Vende por 10 conto. O alumínio, que o quilo tá por 7, ele vende, sei lá, dou 4 conto aí se tu quiser. E aí o cara, na abstinência da droga, querendo aí usar crack, querendo cheirar pó, paga mesmo, dá mesmo ali para poder ter esse dinheiro e ir lá na biqueira comprar a pedra de crack dele, porque de grão em grão assim a galinha vai enchendo o papo e ele consegue o que ele quer. Agora atenção, minha Bahia, a conta de energia, ela vai ficar mais cara, viu? E a bandeira vermelha, nível 2, está chegando aí, vai passar a valer a partir do próximo mês, agosto. A nova tarifa, gente, terá aí um adicional de R$ 7,80, tá bom? Para cada 100 kWh consumidos. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, o baixo nível das chuvas motivaram o aumento da tarifa, uma vez que houve aí uma diminuição nos reservatórios das hidrelétricas, viu? Levando o acionamento das termoelétricas, ou seja, precisou desativar um sistema e ligar aí, acionar um outro. Ou seja, se chove pouco e as hidrelétricas geram menos, é preciso acionar essas usinas termoelétricas que são mais caras. O sistema de cores da ANEEL sinaliza aí as condições de geração de energia. A bandeira vermelha indica condições muito desfavoráveis, viu? E a gente percebe então que essa notícia chega bem no início de um novo mês. Agora, se você aí de casa não sabia, a gente aqui, o nosso estado, ele é o principal gerador de energia limpa quando a gente fala de energia eólica. A gente tem grandes parques eólicos, inclusive na região ali da Chapada Diamantina. Toda essa energia que é produzida, energia limpa, que é produzida aqui na Bahia por empresas, por multinacionais, essa energia ela é depositada então no Sistema Nacional, com outras energias que são geradas também por meio de hidrelétricas, tem a questão da energia nuclear, que no Brasil se usa muito pouco. Tudo isso vai para o Sistema Nacional e aí é distribuído e acaba chegando na sua casa. Só que a principal fonte de energia brasileira vem das águas, da força das águas, que são então as nossas hidrelétricas, tá bom? E a nossa equipe foi procurada por uma filha desesperada. O motivo? Salvar o pai do vício da bebida alcoólica, gente. Pois é. Marcos Henrique vai agora chegar aqui na tela do Aratu 24 Horas para contar essa história pra gente. Marquinhos, bom dia. Alex, estamos aqui no Cabrita, acompanhando um apelo de uma filha, a Jéssica, que está ao meu lado, pedindo um socorro e uma ajuda, porque há mais de 30 anos a família vem lutando para o pai parar de beber, o alcoolismo. E infelizmente, a cada dia que passa, a situação vem piorando e a crise bate na porta, principalmente em um momento que ela tem medo de perder o pai. Jéssica, hoje a gente chega aqui para conversar contigo, falar sobre a situação de seu pai, mais conhecido como Dentinho. Você tem quantos anos? Há quanto tempo vê seu pai nessa situação? E a senhora sabe que não é fácil, mas a persistência, a luta para ele dar uma nova página, um novo capítulo na vida dele. Eu tenho 28 anos, meu pai bebe desde quando eu me conheço por gente e era uma situação muito chata dentro de casa, era agressividade com minha mãe
E a gente presenciava tudo isso. E hoje a situação dele, depois que minha mãe separou dele, veio a piorar. Até chegar ao ponto dele tá dando crise epilética e eu tô vendo a hora dele falecer. E eu não quero enterrar meu pai. Como é a situação no dia a dia, né? A gente vê que os moradores chegam, amigos, vizinhos que são conhecidos e quer que ele saia dessa vida, né? Isso. Ele bebe e abusa todo mundo, mas eu tô vindo ao ponto de alguém chegar a agredir ele. E várias vezes que acontece a situação, eu não tô mais morando próximo a ele, minha prima me liga para poder vir dar um socorro a ele. Ele já se queimou dentro de casa, com álcool. E fica pela rua aí, abusando, pegando faca pros outros, na agressividade dele por causa da bebida. Olhando seu pai nessa situação, coração de filha pensa. Vai chegar ao ponto que vai falecer ou alguém fazer uma perversidade. AC Ferreira, vamos entrar aqui, pedir licença para conversar também com o Dentinho, pode ir na frente, porque é um apelo de uma filha. A Jéssica, que vê um pai tentando sair dessa vida, a gente vê aqui onde ele dorme, praticamente uma casa que tem com 2 andares, mas ele ocupa só essa parte aqui do térreo, onde tem um quarto, onde se utiliza para ser o local onde cozinha, onde lava, e muitas das vezes, por conta da situação do alcoolismo, ele não quer sair dessa. Seu Dentinho está aqui sentado. Seu Dentinho, não é fácil, né? Mas o senhor quer dar a volta por cima, né? Sim, com certeza. Já quero parar com isso, porque isso não é caminho para ninguém, certo? Eu me vejo aqui nessa cama sozinho aqui a noite toda, sem ninguém vir me visitar. A única que de vez em quando que vem aqui me visitar. Tem uma que mora aqui no Boiadeiro, mora pertinho, não é capaz de vir me ver aqui. E eu já me embolei em cima dessa cama 3 vezes, dei crise de derrame. Sozinho durante a madrugada? Sozinho de madrugada. Aqui em cima dessa cama, me entorcendo todinho assim, ó. Em cima dessa cama aqui. É a 3ª vez de derrame que eu já dei aqui, sozinho, de madrugada, em cima dessa cama. E nada delas vem aqui me ver, me saber como é que eu tô. Essa única que de vez em quando é que vem aqui. Por conta do álcool, o senhor já perdeu família, já perdeu muitas coisas, né? Já perdi família. O senhor trabalhava com o quê? Rapaz, como eu lhe disse, eu sempre trabalhei de cozinheiro, trabalhei de tudo, de ajudante de pedreiro, tudo isso eu trabalho. Sente falta? Sinto, sim. Sinto, eu gosto de trabalhar, eu gosto, mas infelizmente eu tô com esse problema agora de saúde que eu não tô nem aguentando ficar em pé. Mas bate uma tristeza quando vê essa situação? Bate, sim, com certeza. Quando você lembra quem era a sua família? Com certeza. Na verdade, eu não tive família. Minha família foi tudo assim, jogado, separado para um lado e para o outro. E eu fui criado um filho isolado. E quando você constrói sua família, começa o álcool, perde sua esposa, não mora mais com você, suas filhas? Ela, porque ela foi... Ela não... Ela... Não aguentou também, né? Mas hoje o senhor quer dar a volta por cima? Só lamento, mas ela, na verdade, ela não vale nada. Mas o que acontece? Dentinho, hoje é para te ajudar. O senhor quer ser ajudado? Quero sim, com certeza. Olhando para essa câmera aqui, qual o pedido que você faz para as pessoas que estão acompanhando, para poder te ajudar, dar uma volta por cima, buscar um centro para poder te ajudar? Com certeza, eu quero uma ajuda de vocês, né? De todos, me ajudar, certo? Todo mundo unido, todos unidos, né? AC Ferreira pode mostrar aqui a cama, o lençol que o Dentinho, como é conhecido aqui no Cabrito, ele está sentado aqui onde ele dorme, onde ele passa o dia. E aqui a gente vê uma Bíblia Sagrada, né? Onde a gente pede essa proteção, onde muitas das vezes, eu podia pedir para ele segurar, aqui onde ele acredita e deposita a fé dele. A gente sabe muitas das vezes que é muito difícil sair do alcoolismo, não é fácil. Mas a gente tem que ter uma esperança a partir de uma filha. A Jéssica, que buscou a nossa equipe, que quer que o pai saia dessa vida, porque ela não quer receber a notícia que o pai dela, infelizmente veio a óbito por conta do álcool. E hoje a gente vê aqui essa palavra que ele acredita, a Bíblia Sagrada, e é nessa palavra que o senhor quer dar uma volta por cima? Com certeza. Essa Bíblia eu ganhei de uma pastora de presente na Assembleia de Deus.
foi que me deu de presente. Uma pastora, ela me deu. E aqui tem a sala com quarto, e aqui atrás é o que, Dentinho? Oi? A gente está aqui numa sala e um quarto, né? É uma sala e um quarto ao mesmo tempo, que na verdade os quartos é lá em cima. E aqui atrás é o que? É quarto. Aqui? A parte de cá. É cozinha. A gente pode dar uma olhada? Vamos lá? Bora? Vamos pedir pro Dentinho levantar aqui, para quem está em casa também compreender. A gente está falando de uma situação envolvendo Dentinho, um jovem, um homem jovem, né? Porque mesmo com o álcool, ele tá um cara que está buscando dar uma volta por cima. A gente vê que muitas das vezes a gente tem uma história por trás, mas infelizmente o álcool, infelizmente não dá conta do dia a dia da vida. E hoje a filha Jéssica vem pedindo socorro. Então, Dentinho, esse álcool o senhor não quer mais para a sua vida, né? Mas que esse álcool ontem quase me mata. Eu quase vou pro Luso visitar os pés junto. Mas não vai dar mais não. Vamos dar uma caminhada. A C. Ferreira vai te acompanhar e a gente vai mostrando um pouco. Vamos mostrar lá. Vamos mostrar lá, seu Dentinho, a cozinha de sua casa? Vamos nessa. Vamos nessa. A C. Ferreira está mostrando. Enquanto isso, eu vou conversando com a Jéssica. Jéssica, a gente sabe que não é fácil, né? Mas essa força de vontade de ajudar seu pai, mostrar que ele tem alguém para ajudar ele, mesmo ele pensando que não tem, né? Porque a gente sabe, né? Por conta da dependência do álcool, e acaba falando várias coisas, né? Sim, realmente, mas a gente tenta ajudar, né? Vai agora dele, se ele realmente vai querer ajuda mesmo. E muitas vezes. Aqui tem também uma amiga, né? Não sou amiga, não sou tia, prima também. Ele também não aceita ajuda de ninguém. Não aceita. A outra filha dele também vem aqui. Ele não quer saber, fica procurando um problema com a filha também. Mas a filha dele também vem aqui ajudar ele. Pois é. Aqui a gente, para não mostrar o rótulo, a cachaça, como a gente costuma dizer, isso aqui o senhor não quer mais, né? Aí vai pro lixo. Vai pro lixo. Jogar no chão, porque isso aqui não pertence mais. Mas é quando a gente abre a geladeira, né, AC? Olha aí. A geladeira tem um peixe, aqui tem um extrato, a filha vem, coloca. Aqui foi o senhor que pescou, foi? É o vizinho pescador que me dá. Aí o vizinho consegue pescar, é pescador, para ajudar o seu Dentinho. Seu Dentinho, Aqui agora, o moreno é que... o momento é esse, né? O momento é esse de pedir ajuda, de dar uma volta por cima. Com certeza, eu quero uma ajuda, eu quero ajuda. Quero sair daqui, que eu estou enjoado de ficar aqui sozinho, numa casa, nessa casa, sozinho, sem uma visita. Não tem ninguém para me fazer uma visita aqui, me visitar como é que eu estou, se eu estou bem de saúde ou não. Não vem ninguém aqui. Às vezes eu fico aí, como eu disse a vocês, nessa cama aí, me torcendo, dando crise de derrame nessa cama aí. Pois é, a gente está aqui com o relato do Dentinho. A Silveira pode fechar nele. Para finalizar, muitas das pessoas passam uma situação, homens e mulheres, como o seu Dentinho, que muitas das vezes abre espaço para o álcool, entra na dependência, muitas das vezes por conta do consumo diário, não quer uma ajuda. Mas hoje o Dentinho, Alex, quer dar uma volta por cima, quer uma ajuda, quer buscar um centro de recuperação para poder fazer um novo capítulo na história do Dentinho. Atrás do Dentinho, qual é o seu nome de registro, Dentinho? Meu nome é Olivaldino. Seu Olivaldino? É, sim. Olivaldino, conhecido como Dentinho, quer dar a volta por cima. Dentinho hoje quer largar a cachaça, como largou nos últimos 3 dias, e quer buscar um centro de recuperação. Infelizmente, o álcool destrói famílias, vidas, e ele não quer deixar que esse álcool destrua a vida dele. E por conta disso, ele está dizendo não, viu, Alex? E esse não, graças a Deus, é para dar uma volta por cima. E vamos acompanhar cada passo a passo e vamos conversar. Centros de recuperações que queiram ajudar esse homem. Um homem que no passado era um cozinheiro, mas por conta do álcool foi se deixando levar. Mas nessa semana, finalizando julho, a gente quer ajudar seu Dentinho para ele buscar uma nova etapa na vida dele. É, com certeza. Eu vou gostar mesmo. Vamos dar uma volta por cima? Palavra de homem.
Palavra de homem, viu? Dentinho tá disposto a mudar de vida e a partir de agora vamos nessa missão para buscar um centro de recuperação e que ele volte a ser novamente um cozinheiro, colocar os dotes culinários em prática e a gente acompanhar a segunda parte, que é o retorno de Dentinho, porque a partir de agora ele não quer mais a cachaça, não quer mais esse álcool que tem destruído a vida dele. Mas a partir de agora, zero álcool. Com certeza. Zerei essa porcaria. Já zerei, não quero mais nunca. Agora é só tomar Guaraná. Pois é, né? A gente percebe aí esse apelo que a gente está exibindo aqui no seu Aratu 24 Horas. É uma vida... Gente, o principal ele já tem. É o querer não consumir mais a questão da bebida alcoólica, tá? Isso é muito importante. Ele precisa agora aí de uma casa de acolhimento. Cadê o pastor Isidoro, hein? O pastor Isidoro poderia ajudar aí. É um dependente químico, né? É um dependente químico. Fazer o apelo aqui a toda a equipe do pastor, se puder entrar em contato, inclusive aí, a Fundação Dr. Jesus, para poder acolher o Dentinho. Olha aí a situação, gente. Essa é, para mim, uma das piores drogas. Eu vou, inclusive, compartilhar aqui, já emendar tudo. Você concorda comigo, Fabrício? A gente vai falar de esporte. Fabrício já está aqui no estúdio. Bom dia, Fabrício. É uma das piores drogas, né, não, cara? Sem dúvida alguma. Até pela legalidade, né, desse uso. Um uso que acaba potencializando, por exemplo, a violência doméstica, a violência nas estradas, o comportamento inadequado. O álcool é um grande perigo, dos maiores males da humanidade. Vamos falar de coisa boa agora? Vamos. Futebol, chega, Bahia. Bom dia pra tu, cara. Copa do Brasil, meus amigos. Hoje tem Bahia e Retrô, jogão de bola às 7h30 da noite na Arena Fonte Nova. O Tricolor jogando pelas oitavas de final da competição. O Bahia que aplicou 3-0 no Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Imagens na tela dessa bela apresentação tricolor. O Bahia jogou muito bem, com 2 gols do Jean Lucas. Um gol do Lúcio, né, que há muito tempo não marcava. Eram 22 jogos de jejum do atacante tricolor. Então o Bahia que está muito motivado no G4 do Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil ainda como vetor de aproximação total com seu torcedor. A torcida sonha com esse título da Copa do Brasil, seria inédito para o Bahia chegar à decisão de uma Copa do Brasil. O limite do Bahia sempre foi as quartas de final da competição, então a oportunidade para que o Bahia, nesse ano de tanto investimento, num ano com equipe tão qualificada, possa avançar um pouco mais. E deu certa sorte no sorteio, né? Porque o Retrô de Pernambuco é um time de Série C, então desses times que chegam às oitavas de final, são 16 equipes, acaba sendo um time que é mais frágil, né? Então, por conta disso, eu acho que o Bahia acaba tendo uma grande oportunidade de avançar para as quartas de final. É bom lembrar que depois teremos o sorteio para definir qual será o adversário. O Bahia que coloca uma bela grana no bolso, Alex, para passar desse time do Retrô. O Retrô eu conheço bem porque é um time pequeno, como você falou, que vem ganhando notoriedade agora, de um tempo para cá, de uns anos para cá. Sim. Né? Não é um time tão tradicional como o Bahia, como, sei lá, outros times do nosso Nordeste, Fortaleza, Sport. Isso contribui. O Bahia, ele olha o Retrô de uma forma mais, tipo, vamos lá, dá para pegar aqui. Sem dúvida, favoritismo todo tricolor. Você falava da história do Retrô, fundado em 2016, profissionalizou-se em 2019, mas de lá para cá, Alex, resultados expressivos. Nos últimos 4 campeonatos pernambucanos, que você conhece muito bem, 3 decisões, perdeu as 3, mas foi a 3 finais num campeonato que tem Santa Cruz, que tem Náutico, que tem Sport. Então o que vale é o agora, não é o passado. Exatamente. Foi campeão recentemente da Série D e por isso hoje joga a Série C do Campeonato Brasileiro. Então é um adversário realmente assim que tem surpreendido. E surpreendeu também na Copa do Brasil. Passou do Jequié na primeira fase, depois passou do Atlético Goianiense, que é um time de Série B, ano passado estava na Série A, e eliminou o Fortaleza. Antes de enfrentar o Bahia, esse jogo da noite de hoje na Arena Fonte Nova às 7h30, o Retrô eliminou o Fortaleza. Então isso mostra que é uma equipe capaz. Lá está o Wagner Love, por exemplo, né, tão conhecido do futebol brasileiro. O Michael Douglas também, que atuou pelo Bahia. Então é um timezinho chato, né? O Bahia tem que tomar os seus cuidados. E a gente acredita no vestiário tricolor. Essa vitória de 3-0 sobre o Juventude, que a gente está vendo as imagens na tela, evidenciou o quanto o clima no Bahia tá bom, né? Porque no gol do Lúcio, por exemplo, todo mundo foi abraçar o Lúcio, aquela comemoração intensa, né? Mostrando que estavam todos imbuídos para que aquele jejum do Lúcio pudesse acabar. E o vestiário do Bahia tá com um clima sensacional. Sente o clima do vestiário tricolor. Bora! A postura! A gente sabe como que ganha jogo. Jogo de hoje, minuto do jogo de hoje, coloca no G4, velho. E com 2 jogos a menos. Esse é o nosso objetivo hoje. 6 indivíduos de lado e 10 como grupo.
sensacional. Que clima, Alex. Ó, eu quero te fazer uma outra pergunta. Já entendi que não dá pra menosprezar o adversário pelo histórico aí. E a questão da união, ela faz a força? Faz a força, é um time muito unido. A gente vê as imagens aí de um vestiário muito coeso, muito unido, muito imbuído dos seus objetivos. Então, realmente, é o Bahia que nos traz confiança, que vai chegar, enfrentar a equipe do Retrô e conseguir passar. Os primeiros 90 minutos hoje na Arena Fonte Nova e os outros 90 minutos acontecerão na próxima semana lá na Arena Pernambuco, em Recife, capital pernambucana. O Retrô, embora tenha esse histórico positivo nos últimos anos, nesse momento está na penúltima colocação da Série C do Campeonato Brasileiro. Embora não perca 3 jogos, né? Futebol é assim, é uma oscilação muito grande e o Retrô ilustra justamente essa oscilação de muitos times do futebol brasileiro. Possível escalação do Bahia. A gente vai trazer aqui como base a escalação do time que foi a campo contra o América de Cali. Show. Que foi quando o Rogério Ceni poupou alguns atletas. A gente falava ontem, trouxe a fala do Rogério, essa necessidade de fazer um rodízio com os atletas por conta do desgaste físico. Então a gente pode ter um Bahia com Marcos Felipe voltando à meta, o Ronaldo também é opção, foi titular contra o Juventude, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Santiago Ramos Mingo. O Mingo não atuou contra o Juventude, então poderia ser poupado, mas como não atuou, deve ir para o jogo. Com Luciano Juba na lateral esquerda. Luciano Juba tem 38 jogos já na temporada, né? Então pode ser que ele seja poupado, mas o Borducci não vem atuando bem e por isso o Luciano Juba vem jogando tantas vezes. Meio campo com Acevedo, Rodrigo Nestor e Michel Araújo. Ele poderia fazer as 3 trocas, tirar o Carlos Alexandre, tirar o Jean Lucas, poupar também o Everton Ribeiro. E na frente, Cauli, Eric Pulga e Lúcio Rodrigues. O Lúcio muito mais confiante, marcou contra o Juventude, tem toda a confiança para ter a sequência. O Eric Pulga pode ser poupado, são 39 jogos na temporada, é o atleta que mais atuou, só que não tem um reserva imediato com as mesmas características, então por isso que a gente o coloca nessa escalação. A gente pode ter um time muito parecido com o que foi esse time que enfrentou o América de Cali pelas oitavas de final, pelos playoffs da Copa Sul-Americana. Os confrontos da Copa do Brasil, né? A gente tem na tela aqui de novo os confrontos que acontecerão nessa sequência. Amanhã teremos São Paulo e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Flamengo. E hoje, além de Retrô e Bahia, Fluminense e Internacional, CRB e Cruzeiro, CSA e Vasco, Corinthians e Palmeiras. Ou seja, uma quarta-feira de jogos incríveis pela Copa do Brasil. E tem amanhã também os confrontos entre São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Flamengo. E no Vitória, hein? Semana cheia pela primeira vez. O Fábio Carilli chegou e não teve como trabalhar, né? A semana foi cheia o tempo inteiro e ele tem pela primeira vez, assim, muitos dias para trabalhar. Ele teve o tempo inteiro a sequência de jogos sem essa semana cheia e agora pela primeira vez vai ter uma semana inteira. Com isso, o Carilli está ali observando o que ele pode ter na partida contra a equipe do Palmeiras, que acontece no Barradão domingo às 7h30 da noite. A gente vê imagens do jogo em que o Vitória foi muito bem contra o Mirassol, o empate lá pelo placar de 1-1. E nesse jogo, o Ronald, cara, foi muito bem. O Ronald, que acabou atuando no lugar do Mateuzinho, performou de maneira até surpreendente, numa posição mais solta, podendo municiar o ataque rubro-negro. E aí gerou uma dúvida na cabeça do torcedor. Será que o Ronald seria a opção na vacância do Mateuzinho? Será que dá para jogar os dois? Fábio Carilli, na entrevista coletiva após o empate contra o Mirassol pelo placar de 1-1, falou sobre essa disputa, essa concorrência com esse cara que liga o meio-campo ao ataque. Foi o mesmo, eu dei a liberdade pro Ronald que eu dou pro Mateuzinho quando ele tá em campo. O Mateuzinho fez um ótimo jogo contra o Sport, comigo foi o melhor jogo, infelizmente se machucou. É isso, é a concorrência, o Ronald entrou ali, entrou muito bem. O Ronald, com ele, eu penso que a gente fica com um time mais armador, o Mateuzinho chega mais na área, finaliza mais. Isso são características dos atletas que a gente tem que responder, que a gente tem que respeitar as características dos atletas, mas o Ronald fez um excelente jogo e a gente pode, daqui um pouquinho, encaixar até os dois ali mais perto do 9 e pra gente ter um poder de fogo maior. Será? Dá pra jogar os dois? Dá pra jogar os dois. O próprio professor Carilli disse que dá, tá né? dizendo, né? Eu imagino até o meio-campo com Baralhas, o William Oliveira, Ronald e Mateuzinho e o ataque com Romário e Renato Kaiser, né? Se esses 6 estiverem na melhor forma física e técnica, pra mim são os melhores a serem escolhidos pra sequência do Campeonato Brasileiro. É bom lembrar que o Romarinho ainda não fez a sua estreia com a camisa do Vitória. Expectativa de que ele possa sentar no banco já neste domingo contra a equipe do Palmeiras. Bom, notícia ruim, né? O número de sócios do Vitória caiu. O Vitória faz uma temporada
temporada muito difícil em 2025, perdeu o título baiano, eliminação precoce na Copa do Brasil, saiu na primeira fase para o Náutico, aliás, na segunda fase, mas de qualquer maneira, de forma muito precoce. Foi eliminado também de maneira precoce na Copa do Nordeste e viu o número de sócios despencar, né? O número de sócios do Vitória despencou de 44 para 33 mil. São 11 mil sócios que acabaram evadindo do quadro de sócios do rubro-negro e isso acabou trazendo impacto, claro, financeiro para o time, né? A gente até fez contato com a diretoria do Vitória, que ainda não respondeu os nossos contatos, para saber, né, com qual o impacto que de fato isso traz para a agremiação, o que é que a diretoria está pensando para trazer esse torcedor de volta. Mas né? Só nesse último mês, Alex, mais de 5 mil sócios saíram do quadro de sócios, então é um impacto muito forte. Infelizmente, o Brasil tem essa maneira clientelista, né, de ter os sócios do futebol. Você acha que é um reflexo do momento aí do time? Sem dúvida, né? É um reflexo dessa temporada que eu acabei de citar, né? Uma temporada de muitas derrotas surpreendentes, saiu para o Confiança na Copa do Nordeste, saiu para o Náutico na Copa do Brasil, perdeu o Campeonato Baiano, então o Vitória que faz uma temporada de muita oscilação, a zona do rebaixamento sempre ali, muito próxima na Série A do Campeonato Brasileiro, mas acho que assim como o torcedor tirou o Vitória da Série C, tirou o Vitória da Série B e trouxe o Vitória de novo para o protagonismo, a Série A do futebol brasileiro, esse torcedor deve comparecer ao Barradão e eu tenho uma boa notícia. Ingressos praticamente esgotados para Vitória e Palmeiras, 7h30, domingo no Barradão, para a gente ver essa festa maravilhosa que o torcedor rubro-negro sabe fazer muito bem. Bom, para a gente encerrar o noticiário dessa quarta-feira aqui no Aratu 24 horas, Léo Pereira, tá na tela, Léo Pereira, atacante, 10 jogos com a camisa do Vitória. Tá indo embora. Parece, né? Tá bem arrumadinho, né? Pois é, o Léo Pereira, 10 partidas apenas, foi contratado ali na primeira janela de contratações, a expectativa de que ele pudesse ajudar o time, principalmente na Copa do Nordeste, onde ele tinha sido vice-campeão dos melhores jogadores atuando pelo CRB no passado, mas não aconteceu, a simbiose não rolou. 10 partidas, nenhum gol, nenhuma assistência, o Vitória tá liberando ele, vai defender o Sport na reta final do Campeonato Brasileiro, mesmo o Sport sendo um time de Série A, como ele não fez 7 partidas ainda com a camisa do Vitória, ele tá liberado para agora defender o Leão da Ilha na sequência da Série A do Campeonato Nacional. Não vai fazer muita falta porque, infelizmente, acabou. É um bom jogador, mas acabou não atuando bem aqui pelo Vitória. Vitória contratou agora Romarinho, Renzo Lopes, né? Tá municiando esse ataque. Não há espaço mais para o Léo Pereira. Espero que quando ele pegar meu Santinha lá, também faça um negócio ruim aí para facilitar pro Santa, que tá ruim. Santinha tem que voltar logo, né? Campeão do Nordeste 2006, a gente espera a volta do Santinha. Um abraço. Ei, chega. Valeu. Pensei que tinha mais, ó. Bora Bahia hoje, hein, gente? Bahia Retrô, 7h30, toda a torcida, o tricolor de aço. Bora Bahia. Abraço, Alex. Fabrício, aí joga fácil demais. Tamo junto, viu, paião? Ó, a Bahia registra uma redução no número de mortes violentas no primeiro semestre do ano, viu? É o que indica o balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública, ainda segundo a pasta, na comparação com os primeiros 6 meses de 2024, o Estado apresentou queda de 7,3% dos casos de homicídio, latrocínio e lesão dolosa seguida de morte. Em Salvador, a redução é ainda maior, de 16,6%. Em números absolutos, foram registrados 398 casos este ano, contra 477 no ano de 2024. Gente, o secretário da Segurança Pública do Estado, Marcelo Werner, falou sobre os resultados alcançados. Acompanhe. Destacamos as diversas operações que estão sendo realizadas contra as facções, contra a violência, contra a criminalidade. Você sabe qual é o perfil que nós adotamos, né, direcionando o nosso policiamento através da inteligência, mais um perfil forte de enfrentamento. Estamos aqui acompanhando essas diversas operações. São mais de 200 operações realizadas esse ano, somente pela Polícia Civil, Polícia Militar. A Operação Dominus em andamento, com as unidades especializadas e ordinárias em diversos pontos, não só da capital, mas também do interior do estado. A gente vai seguir trabalhando firme, com foco, com direcionamento, com investimento, com novos profissionais de segurança pública. Aproveito, você sabe disso, para valorizar, agradecer esses homens e mulheres briosos da Polícia Militar, da Polícia Civil, do DPT e do Bombeiro, que saem das suas casas diariamente para proteger e servir a população. A gente tem feito, sim, e vamos continuar fazendo o combate às facções e, notadamente, aos crimes violentos no nosso estado. O delegado-geral da Polícia Civil, o André Viana, destacou a importância das ações estratégicas das forças de segurança. Acompanhe.
É com grata satisfação nossa participação e dizer que a polícia diuturnamente está efetuando seu trabalho. Ou seja, são mais de 200 operações realizadas. Ou seja, a nossa meta de apresentar esse sentimento de segurança para a população é uma meta que está sendo batida. Ou seja, nós estamos, através da força integrada com a Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Militar, estamos cada vez mais procurando apresentar novos números para a sociedade e, principalmente, se ocorrer necessidade de ter o confronto, não é a nossa busca, mas ele irá ocorrer e a resposta será dada. São mais de 17 lideranças que foram alcançadas, 7 do baralho do crime. Nós temos mais de 30 lideranças que já foram presas, ou seja, continuamos com a lupa em diversas outras e esperamos realmente prender muito mais. Mas é certo que esse trabalho é totalmente integrado e em conjunto por ser pela Polícia Civil, todos os departamentos estão trabalhando para que justamente possam transmitir para a sociedade esse sentimento de segurança. Então, seja o DEIC, seja o DEPOM, seja o DEPIM, ou seja, todos os departamentos estão trabalhando, o Departamento de Homicídios, no sentido de produzir um maior sentimento e sensação de segurança para com a sociedade. É, na verdade, dar o devido enfrentamento aos crimes de modo geral. Muito bem. Eu e minha equipe vamos para um rápido intervalo e já a gente está de volta. Não sai daí não, tá? Muito bem, já estou de volta aqui com o seu Aratu 24 horas. Quero agradecer inclusive a você que está nos acompanhando aqui em Salvador, região metropolitana e todo o interior do estado, tá? Gente, preste atenção. O motorista que dirigia o carro que atropelou o bebê de 1 ano e 9 meses na última segunda-feira, ele foi preso em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. A criança, que foi identificada aí como Riquelme Novaes Cerqueira, morreu após ser atingida pelo veículo que estava em alta velocidade. O bebê foi arremessado a cerca de 30 metros de distância. Os familiares correram para ajudar, mas Riquelme não resistiu aos ferimentos. Imagens, inclusive, aí de câmeras de segurança mostram que o suspeito fugiu do local e não prestou socorro a essa criança. Em depoimento, ele disse que não prestou socorro à criança com medo de represálias. O homem informou ainda que havia pego o carro emprestado e que o dono do veículo queria que ele devolvesse ainda na segunda-feira. O bebê foi enterrado ontem em Vitória da Conquista. A gente está acompanhando inclusive as imagens aí e é com essas imagens lamentáveis que eu vou então para um rápido intervalo e já eu estou de volta na tela do 4.1. De volta à minha Bahia, olha só, eu quero saber se você interagiu com a gente no nosso Zap Zap, nas nossas redes sociais. Galinho, se Zefinha e Zé fizeram isso aí, apareceu já aqui na tela, ó. Abre aí, bota em tela cheia para todo mundo de casa ver quem tá falando com a gente. Zélia Dantas, pois é, Zélia Dantas, bom dia a todos daí. Bom dia a todos daí também, viu, Zélia? Um beijo, um cheiro para você e pro pessoal de casa. Manuela Manu, 5269, bom dia, Manu. Tem mais? Tem mais um aqui? Aqui, Josenir da Silva. Buenos, buongiorno, buongiorno, é italiano, eu fui pro quê? Pro espanhol, não foi? Buongiorno, eu falei uma língua aqui que nem eu sei, buongiorno. Oi, gente, o Aratu 24 horas desta quarta-feira vai ficando por aqui. Zefinha, obrigado por sua audiência, minha Bahia. Amanhã estamos de volta às 6 da manhã, vice? Logo mais, às 11 horas, tem o 01 da Bahia, vem pra cá, pra essa, tá? Alô, Juca, com Marcelo Castro. À noite você acompanha as últimas notícias de hoje, aonde? No Aratu Agora, com Murilo Vilas Boas. E na sequência tem Aratu Notícias com Pablo Reis. Até amanhã. Fique agora com o Bom Dia Esperança, aqui do alto. Tchau, tchau pra você, minha Bahia. Um cheiro grande.